Vamos lá para a sala de sempre. Ô, Ney, Obrigado pela oferta de carona, viu? Eu, sim, obrigado, viu? Pela disposição aí.
Bom dia, queridos. Stephen, todo seu Leme. Manda aí. Bom dia, meus queridos. É, Bom Bom dia. dia. nós temos, vou fazer uma revisão rapidinha, que é bom sempre a gente linkar, né, todo o aprendizado. Amém. Hum, Nós começamos com a vida eterna no capítulo 1, né? Ele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos, tocamos com as nossas próprias mãos. Ela é a palavra da vida. Agora testemunhamos-lhes, proclamamos que Ele é a vida eterna. Isso no capítulo 1. Não é algo que vai vir depois da morte, mas o fato de a gente estar ligado a Ele, porque Ele é a vida eterna. No capítulo 2, a alegria que vem pela comunhão. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E também uns com os outros. Anunciamos-lhe aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. Isso foi o capítulo 2. E depois falamos sobre a luz, presença que tudo revela. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Isso foi muito rico, né? Esse capítulo. Convite para não vivermos nas trevas, né? O que fala em capítulo 4, a falsa comunhão. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Então, o convite para nós é viver na luz, né? Como fala no capítulo 5, desfrutando da verdadeira comunhão. Como, né? Vivendo na transparência, vivemos na luz. Aí nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é porque a gente vive na luz e desfrutamos da comunhão que nós não temos mais nenhum problema com o pecado, né? E a gente sabe que não. Então a gente vai lidar sempre, parece que esse pecado, né, está na nossa frente, mas a questão é como nós lidamos com ele, né? No capítulo 6, enganando a nós mesmos. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então não é questão da luz, não é questão da comunhão, não é questão da vida, mas de como nós lidamos conosco mesmo em relação ao pecado. Muito rico também. Aí, como que nós lidamos com o pecado? Só tem um jeito. Vem a luz de Deus, mostra o pecado, confessamos. Capítulo 7, confessar quem nós somos. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? Mas e confessar é uma coisa muito séria, né? Por quê? Porque tem a questão do auto-engano. Auto-engano é coisa séria. Se afirmamos que não pecamos, estamos de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. A afirmação de que não pecamos é coisa séria, né? E como que nós livramos do auto-engano? Através da confissão, né, que vimos no capítulo 7. Mais do que seus pecados que levam o homem à perdição, são seus orgulhos e auto-engano. E ontem nós vimos sobre o advogado fiel, né, Jesus Cristo. Essa figura, né, do Paracletos, né, que nós vimos ontem, ele aponta geralmente para o Espírito Santo, né, o Consolador. Paracletos é chamado em acho que João capítulo 17 como Paracletos, né? Meus filhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Foi, foi muito rico,
né? Ele é mais que advogado, é seu amigo, irmão, o próprio Deus que consola e protege. Sim, Jesus é nosso advogado, não porque somos inocentes, mas somos culpados. E lembrando sempre que o que impede a nossa comunhão com Deus e uns com os outros é o pecado. Então nós temos que confessar, né? E lembrando que nós temos um advogado, não precisamos nos justificar. Nós temos, então, alguém que faz essa parte diante do Pai. E hoje é o custo do perdão, capítulo 10, né? Estamos chegando num quarto, 25% do nosso livro. E tem sido uma jornada muito rica, né? Eu vou começar, depois a gente vai fazendo como a gente tem feito, né? Capítulo a capítulo, né? Então, capítulo 10, o custo do perdão. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. 1 João 2:2. O próximo. Nunca é fácil perdoar, porque existe um preço a se pagar por quem perdoa. Quem acha que perdoar é fácil, que não tem custo algum, não sabe o que é perdão. Como assim? Você pode se perguntar. Existe um Existe, custo associado ao perdão. Vamos supor que um grupo de meninos estava jogando futebol na rua, num clube num chute forte, a bola voou longe, atingiu a vidraça da casa vizinha. O dono da casa saiu para ver o que tinha acontecido. A reação inicial dos meninos foi fugir, mas decidiram enfrentar e confessar que foram eles que quebraram a vidraça. Pediram então perdão e o dono da casa, vendo que os meninos assumiram a culpa, concordou em perdoá-los, mas ficou o prejuízo. Quem vai assumir o custo? Com certeza o dono da casa ou os pais dos meninos. Quanto maior a vidraça, maior é o prejuízo. de modo semelhante acontece com o perdão dos pecados. O pecado é a quebra dos mandamentos de Deus, assim como a quebra da vidraça, e não reflete a glória de Deus. Ao confessarmos nossos pecados, ao, começar, ao confessarmos, somos perdoados dos nossos pecados e purificados de toda injustiça, mas há uma necessidade de reparação dessa glória que foi perdida. Assim como no caso da vidraça, alguém tem de assumir o custo da reparação. Além de nos defender como advogado, Jesus Cristo também assume a culpa de todos nós. Afirma o apóstolo João, ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Na cruz, ele assume este custo e pagou a pena de nossos pecados. Mas o que surpreende é o apóstolo João dizer que Jesus é o sacrifício, não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Jesus pagou pelos pecados de toda a humanidade? Sim, ele morreu pelos pecados do mundo todo. Então o mundo todo está salvo? Não, nem todos estão salvos. Somente aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Próximo. Jesus estendeu sua mão para toda a humanidade, mas nem todos aceitam a mão estendida de salvação de Jesus. Preferem permanecer em rebeldia, não querem se reconciliar com Deus, recusando assim a vida eterna. Porque além de perdoar pecados, o objetivo de Deus é nos dar a vida eterna.
em reconciliação total com Deus. Com isso, o apóstolo João reafirma que o caminho de comunhão com Deus está desimpedido. A refeição foi preparada, a mesa está pronta, posta, e o convite foi distribuído. Só depende de nós aceitarmos o convite para que essa gostosa comunhão e experimentemos a alegria plena. A generosidade de Deus nos surpreende. É uma graça tão abundante que chega à beira do desperdício. Foi pago o preço também dos pecados daqueles que o desprezam, que são seus inimigos e recusam a sua mão estendida. O perdão de Deus é abrangente, inclui toda a humanidade. Por isso, o preço também é alto, custou o sacrifício do seu próprio filho. Por que ele pagou o preço tão alto? Por causa do amor. Por que é tão difícil para nós perdoarmos uns aos outros? Porque não amamos o suficiente. Para terminar, é bom ouvir as palavras de Hebreus 2:3, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar. Um preço alto foi pago para que eu pudesse me reconciliar com Deus. Como viver esta verdade no dia a dia? Excelente pergunta, hein? Hum, Ele tem sido muito rico para mim meditar nesse texto. Relembrar verdades antigas, na verdade, que foram base da nossa fé, e ao mesmo tempo olhar para frente e falar assim, velho, a vida. Eu tenho que, depois que eu troquei uma ideia com o Robert esses dias, eu tenho falado uma frase constantemente em todas as minhas falas. A vida é daqui para frente. Mano. Eu tenho que lembrar isso para mim mesmo, sabe? Porque o passado, o passado é brabo, ele tá lá, mas quando a gente atira para frente. E assim, velho, tem sido muito rico meditar nesse texto. Eu estava escrevendo, um pouco antes de começar a reunião, olha, véio, profetizando para mim mesmo, porque o preço foi pago. Há um preço. Eu não tenho o livro ainda, Robert. Eu mandei ele para ti, Robert. Eu te dou. Mandei sim. Há um preço a ser pago. Ele não é pequeno, mas quanto custa? Ao certo, não sei. Ele é mais alto do que eu imagino. E eu falei, é mais alto que o Everest. Aí eu segui escrevendo, né? Mas assim, velho, eu tava orando com a Denil, mano, e nós colocamos diante do Senhor, o pecado que nasceu na Adão ainda tá vivo em mim de vez em quando. Não é de vez em quando, é a minha natureza, mas a vantagem que a gente tem é a natureza de Cristo também agora, né? Glória a Deus, Senhor, obrigado. Deus é muito bom. Eu vou parar de falar. Tá bom, manda bala. Ah, sim, eu queria parabenizar o brother que municiou essa IA aí de fazer esse resumo humano. Quebrou tudo, velho. Vocês escutaram? Quem não escutou, escuta esse resumo aí da reunião de ontem. Maravilhoso, fantástico. Tá demais. Parabéns, o brother que municiou a IA. Faz tempo que a gente não ouve o Adenil aí. Adenil, comenta alguma coisa para a gente aí. Tá aí, Adenil? Bom dia, eu quero eh, pensar nisso aqui. ah, por que que nós não perdoamos? Porque todo perdão tem um custo. Se nós não perdoamos porque
nós vamos ficar no prejuízo. Quem perdoa está no prejuízo, porque ele tem direito, mas ele abriu mão do direito. Que nem aquela vidraça que foi quebrada. O dono que perdoou, ele ficou com prejuízo. Muitas vezes nós não perdoamos porque nós queremos o nosso direito. E porque se eu perdoar, eu vou ficar no prejuízo. Eu vou abrir mão do meu direito de reivindicar aquilo que eu acho que eu tenho direito. Então, eu acho que essa é o problema do perdão. E Deus nos perdoou para que a gente pudesse entender a dimensão do perdão, para que nós façamos o mesmo. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Só quando nós entendemos a dimensão do perdão que nós vamos aprender a perdoar também. E, e, e a gente tem que ter consciência disso, de que quem perdoa está no prejuízo, sim. É interessante. É, é verdade, pastor. A gente muitas das vezes não quer perdoar porque acha que vai ficar no prejuízo. Mas como eu posso viver meu dia a dia? Tá? E não tem, não tem como eu dizer que muitas das vezes a gente não comete um ato de pecado, né? É, muitas das vezes a gente se sente num prejuízo muito grande. E às vezes a gente não quer perder porque acha que a gente está no direito. Mas eu vejo, né, e creio na palavra porque, assim, eu acho que é melhor, né, se humilhar do que se exaltar. Então, é perdoar, né? E o perdão, ela, se a gente for entender, ela alivia muito, né, os maus pensamentos que a gente muitas das vezes comete, erro que a gente comete às vezes sem pensar, né? Veja que Deus ele deu uma ordem para Adão e quando a mulher comeu a fruta da árvore da vida, então ele trouxe a ele. E depois ele jogou a culpa, né, na mulher. Então hoje acontece essas mesmas coisas, porque às vezes a gente quer jogar a culpa no outro, sabe? E para que a gente não venha, né, foi o fulano que fez, mas eu creio que não é o certo, porque nós temos um mandamento a ser cumprido. Nós temos um mandamento a ser obedecido, né? E todos nós, dentro da Escritura Sagrada, nós temos um mandamento e uma ordem de Deus para ser cumprida e botada em prática e viver dias a dias, né? E a cada momento da vida da gente. Eu sei que para a gente é melhor, eu creio que ficar no prejuízo de que não perdoar, né? Perdoar é um alívio para a alma da gente. Eu creio que sim. E alivia todo o peso que a gente tem. É muito melhor perdoar do que procurar querer se vingar. E Deus, ele não mostra isso pra gente.
Ele quer que a gente seja pessoas obedientes, que pratique o bem, que faça o bem. Mesmo aquelas pessoas que fazem o mal, a gente, até pelo mesmo maior inimigo da gente, ele mostra pra gente que a gente tem que orar por eles, sabe? Então, eu, eu sempre, graças a Deus, eu não vou dizer para vocês, irmão, que muitas das vezes eu tentei, né, fazer algo que era errado. Mas hoje reconheço, né, que eu tenho um Deus a servir, e que eu tenho um Deus que é tão bondoso, é tão misericordioso, que é rico em perdão, né, que me deu um único presente para a minha vida, que é Jesus Cristo, para me dar uma direção, que pagou um preço tão alto pelos meus pecados. Porque não perdoar meu irmão, mesmo fazendo algo para mim tão grande, mas eu tenho que Deus fez algo maior pela minha vida, que foi me resgatar da escravidão do pecado para me trazer para a verdadeira luz. Então, isso para mim é só gratidão a Deus mesmo. Agradecer a Deus. É um estudo muito lindo. Eu ainda não tenho o livro do Pastor Robert, mas pelo que eu vejo, né, é um livro muito lindo que vale a gente meditar, que vale a gente fazer certa reflexão na vida da gente e entender que aqui nós temos, como diz a palavra, né, que somos estrangeiros de passagem por essa terra. Sabe, se nós tanto queremos ganhar a vida eterna, temos que procurar ser paciente, justo e perfeito, e ser grato a Deus pelo que Ele fez e continuar fazendo pela vida de cada um. Eu queria acrescentar, eu coloquei no grupo uma, devo, uma reflexão devocional que eu recebi ontem no grupo devocional do dia, do Pedro, falando daquele parábola de Jesus, do rei que perdoou 6 milhões de moedas e o servo não perdoou 100. Eu acho que é isso. O rei perdoou aquele montão de dinheiro, ele ficou no prejuízo. Mas o servo, ele pensando, poxa, eu tenho direito a essas 100 moedas, o cara me deve, por que que eu não vou cobrar? Porque ele não entendeu a perdão que o Deus deu. Então hoje a gente fica brigando por picuinhas, porque a gente não entendeu. Quem ficou com todo o prejuízo que nós fizemos foi Deus. E ele assumiu. E a gente não perdoa, porque nós temos que cobrar aquilo que ele nos deve, como aquele servo falou. Então, eu acho que o custo do perdão, a gente não tem ideia exato o que foi feito para nos perdoar. Para nós, Deus foi fácil perdoar os pecados, mas não foi fácil, não. Ele levou um prejuízo muito grande. Recentemente aconteceu uma coisa estranha, uma coisa complicada aqui. Um amigo meu ficou com o meu carro um mês, me devolveu o carro quando eu estava internado, me mandaram a foto do carro, estava riscado, batido. E eu mandei a foto para ele e falei, o que aconteceu? Só fiz essa pergunta. Vocês precisam ver o áudio que ele me mandou, dizendo que meu carro era uma M. E o que eu estava pensando? Esse amigo, há uns anos, um ano atrás, ele me pediu um dinheiro emprestado, eu emprestei para ele 10 mil reais. Ele não pagou nenhuma parcela ainda do que nós combinamos. Ele veio falar para mim, mano, aí eu escutei aquele áudio uma vez, escutei duas vezes, escutei três vezes. Você está pensando, você pensa que você. Mas, meu irmão, se você escutar, dá vontade. E eu pensei, orei, falei, Senhor, eu fiz a besteira, a Ana falou para não fazer, eu fiz, emprestei no coração. Não sei, mas vai. Aí eu falei, vou devolver para ele. Eu tenho direito, eu vou devolver na mesma altura. Ah, brother, é brabo quando você chega numa situação dessa, né? Ficar no prejuízo.
Foi um mês que meu carro. Ele pediu o carro no sábado que ele estava casando e para devolver na terça próxima. Não devolveu, eu falei, bom, deve ter tido algum problema. Foi passando esse tempo, eu liguei para ele, perguntei, e o carro? Bem, enfim, ficou um mês, devolveu o carro, estava. E me xingou, me humilhou, me pisou, falou. Bom, enfim, é o que nós fazemos para Jesus. A gente, a gente não xinga ele, mas o preço é muito alto. Eu tava lembrando enquanto o Roberto falava, e o Getsemane, Jesus lá no Getsemane, e o suor, e a coroa, meu, mano, e a morte, e a separação de Deus. E Jesus estende isso para a gente de graça, mas custou alto. Uhum. Custou o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus. Custou o sangue do Filho Perfeito. Amém. É alto, é alto. Uma questão que me chamou a atenção aqui, enquanto vocês falavam, e considerando, né, essa reflexão do Robert aí sobre o preço, né, do perdão, é um desafio, na verdade, né, foi me lançado aí com essa reflexão, porque perdoar é, não é como, não é do nosso jeito, né? Faz parte do nosso show, né? Perdoar não é como a gente quer perdoar, né? Muitas vezes o perdão vem transvestido do interesse de não ter pecado, né? A busca por não ter pecado, não ter uma lista de pecados. Então, a motivação continua sendo em torno do umbigo. Mas o que me chamou a atenção aqui, né, foi que o desafio de a gente perdoar como Jesus perdoou. Ele perdoou com graça, né? Então, essa questão do preço, como o Robert disse aqui, né? Quem perdoa fica com prejuízo, né? Ou o pecado ou o perdão carrega consigo um prejuízo. Só que a gente precisa olhar essa perspectiva, né? De ser gracioso, de assumir a culpa, né? De assumir. Quando a gente perdoa, é como Cristo fez conosco, né? Ele não só perdoou, mas ele assumiu a dívida, né? Então, quando a gente perdoa alguém, a gente contrai aquela dívida. Você assumiu aquilo, né? E não tem que falar mais, nem se gabar, porque, né? Muitas vezes eu me pego aqui, se eu olhar na minha história aqui, né? Ainda bem que o Valdir trouxe essa palavra aqui, a vida é para frente, não para trás, né, Valdir? Uhum. Mas se eu olhar para trás, eu vou ver muitos momentos aqui em que o perdão que eu lancei foi para muitas vezes servir de, olha, eu perdoei o fulano, eu perdoei o ciclano, né? Uhum. Como background, né? Misericórdia. Então, eu só queria compartilhar isso que me desafiou nesse texto não, quando eu perdoar, eu tenho que assumir a, a Uhum. dívida no seguinte sentido de não ficar se gabando disso ou fazendo disso ponte, né, para não ter pecado, né? Lógico que eu estou falando da ação, né, da ação nossa, mas tudo isso só é possível para a gente crendo, né, nesse perdão de Deus em Cristo Jesus, que, como o Robert disse aqui, né, está nele tudo, né? Ele pagou o preço, e porque ele pagou o preço, a gente é canal disso, canal do perdão, canal da graça. E é sobre graça e perdão que a gente tem que perdoar, né? Amém. É, Então, eu falei isso para me gabar, não. Eu falei isso para enfatizar quanto é difícil perdoar um amigo que traz. Eu queria enfatizar esse lado. Porque perdoar o inimigo, perdoar o distante, o que não tem nada a ver, o cara que pisou na bola com você no trânsito, é uma coisa fácil. Eu não vou me relacionar, mas um cara que você tinha como amigo, que era teu irmão, que andava dentro da sua casa, que você que chamava de pai, e fazer. Eu só quis dizer, às vezes é muito difícil perdoar.
a mágoa, o ressentimento, a dor é grande, porque é o rompimento de um relacionamento. E é isso que eu queria, não estar querendo me gabar, não. Eu só estou querendo enfatizar isso, que às vezes é difícil perdoar. Mas Cristo nos perdoou do imperdoável. E eu entendi que eu tenho que perdoá-lo. A intenção não foi, bom, talvez eu tenha passado essa semana, não foi não. É a decisão de amar apesar do ódio, é, de um amigo. Um amigo. Isso que eu quis enfatizar. Então, deixa eu só falar uma coisa aqui. Esse capítulo aqui, ele fala de Jesus, né? Fala, Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. E não apenas de nossos pecados, mas do pecado de todo mundo. Jesus, com a morte dele, ele abraçou o prejuízo, não somente dos nossos, mas de todo mundo, né? O que vai falar do nosso custo de perdão, né? Dá um spoiler aqui no capítulo 15, né? Ele escreve para filhinhos, para os jovens e para os pais, né? O, o, aqui a questão, a gente, né, nós falamos sobre confissão, sobre advogado fiel. Então, até agora está lidando, né, dos nossos pecados, não dos outros, né, mas dos nossos. Então, só para a gente entender o perdão, depois quando a gente vira pai, para perdoar, porque o perdão, né, o ato de perdoar e assumir a dívida, isso não é para gente imatura. Não, não é. Isso é para gente madura, né? Porque além de perdoar e de assumir toda a dívida, né, daquele dos 100, como que fala? Da dívida impagável, né, dos 10.000 talentos versus 100 denários, no Mateus 18, né? A coisa é, se a gente não entender o quanto que nós causamos de prejuízo para Deus, a gente nunca vai conseguir perdoar. É. Então, aqui o capítulo vai falar, o aprendizado é anterior, né? Porque enquanto a gente fica medindo, né, a gente sempre vai dizer assim, mas é nada comparado com o que Jesus fez e tal. Uhum, Não, uhum. não, para nós não, aquele desgranhento lá fez, ele merece ir para o inferno, né? Isso que a gente, no fundo, no nosso coração, a gente quer dizer isso. É, Porque é difícil perdoar, é um custo muito alto. Assumir, assumir a perda, né? Essa palavra perda, né? É um prejuízo danado. É muito grande prejuízo, mas a gente não tem noção. Sempre o que a gente faz para nós, que nós cometemos, é pequeno. Agora, o que os outros fazem com relação a gente a dimensão é muito maior. Pode ter feito a mesma coisa na mesma intensidade, entendeu? Agora, para a gente poder perdoar de verdade, a gente tem que entender a dimensão do dano que nós causamos, isso. o prejuízo que nós causamos. E esse capítulo ele fala exatamente sobre isso, né? Nesse capítulo não está falando para a gente perdoar os outros, mas fala assim, sabe aquele pecado seu lá? Deu um baita prejuízo. Você sabe quanto que deu de prejuízo? Você já fez essa conta, né? É. O, o dono dessa casa aqui, ele teve que fazer essa conta, teve que ir na vidraçaria e falar assim, ó, então a mão de obra vai sair tanto, o vidro vai sair tanto. Ele tem essa, né? Ele teve que fazer a conta e tirar o dinheiro do bolso dele. Deu um prejuízo. Agora, os meninos que quebraram, para eles saíram, vamos dizer assim, saiu barato. Eles tinham que, é claro, fizeram grande coisa. Puxa, decidir enfrentar, decidir, né, confessar, não é uma coisa fácil, né? Mas a gente ainda assim, nós temos dificuldade, nós queremos justificar, né? Pô, em vez de você colocar
janela de vidro, por que você não colocou uma janela aí, né, e tal? Você sabe que a gente Verdade. joga bola, né, É. pô, que culpa que tem é que a gente chutou e a bola, a gente não fez isso por querer, né? A gente sempre tem as nossas justificativas, porque a gente não tem ideia do quanto que isso é o prejuízo, Uhum. não paga as contas. Mas quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a fazer as contas, e você começa a pagar, né, as continhas, aí você começa a ter ideia do tamanho do prejuízo, do dano que a gente causa, né? E aqui ele também ressalta a generosidade de Deus, né? Ele não somente perdoa e assume as dívidas, mas ele faz uma festa, né? Ele celebra isso. Por quê? Porque o mais importante é a reconciliação, é celebrar aquilo que foi quebrado, a comunhão. Uhum. A hora que quebra o vidro, quebrou aquele vidro, deu aquele mal-estar assim, tanto para quem quebrou, como para quem teve o prejuízo. Causa um mal-estar. Mas quando é restaurado, né, falou assim, não, tá tudo bem, o cara foi lá, pode, fica tranquilo, puxa, me perdoe, nossa, a gente não tem dinheiro, mas eu falo com meu pai lá para ver se ele paga, falou, não, fica tranquilo, né? E vem aqui tomar um cafezinho, Uhum. vem comer uma pipoca, né? Esse é o Uhum. coração de Deus, né? Eu estava vendo um versículo aqui e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Imagine substituir a morte, né? Você está lá, o juiz já deu a sentença, o salário do pecado é a morte. Além de Jesus pagar o preço, morrer no nosso lugar, em troca ele nos dá vida eterna. Então é muita generosidade de Deus. Eu entendo que esse capítulo ele quer dizer isso, né? Ele não está querendo dizer da nossa generosidade, que nós temos que ser generosos e Uhum. tal. Mesmo a gente virando um pai muito bonzinho, muito, sabe, maduro, mesmo maduro na fé, a gente não chega nem aos pés da generosidade de Deus, né? No capítulo 15 vai falar um pouco sobre essa questão da maturidade, né? Mas é o caminho da maturidade primeiro reconhecer que Deus é generoso, né? Para mim, esse capítulo ele fala disso, né? Inclusive, o perdão de Deus abrange toda a humanidade. É um preço muito alto, né? O Lincoln postou ali. Lincoln, você quer compartilhar, por favor? Lindon, né? Lindon. Lindon. É linda. Hoje essa. Tá aí, ó. Lindon Carlos. Ele fez uma postagem ali no chat, se ele quiser compartilhar. Se não, segue aí, gente. Quem que é o próximo aí que Deus está falando ao coração? Então vamos para o out. 3:57. O Nizam ficou quietinho hoje. Amém, amém, amém. Já faz o out Realmente, aí, viu, Nizam? Já faz o out aí na sequência. o amor de Deus é infinito. Se a gente focar no amor, todas essas coisas acabam sendo simples. Porque o amor não é ciumento, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo perdoa, né? Como disse Paulo lá em Coríntios 13, né? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu infinito amor por nós. Nada neste mundo é mais importante do que a reconciliação contigo. E quando pecamos, sabemos que estamos distante de ti.
Sabemos que temos o nosso relacionamento abalado e às vezes até quebrado. Mas quando reconhecemos o nosso pecado, aceitamos a nossa culpa, assumimos a nossa culpa e nos prostramos na tua presença, arrependidos. Teu amor infinito é tão grande e toma para si a responsabilidade pelo conserto de todo o estrago que o nosso pecado tenha feito. A iniciar pelo relacionamento contigo. Relacionamento que é imediatamente recomposto. E sabemos que as consequências do nosso pecado serão tratadas com muito amor por ti, junto a todos aqueles que foram afetados pelo pecado que cometemos. Senhor, ensina-nos a entender quão grande é o teu amor, quão profundo é o desejo do teu coração de que nós nos reconciliemos contigo. E nós, Pai, ao percebermos isso, se torna também o mais importante de nossa vida, a nossa permanente reconciliação contigo. E é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que possamos ser exemplo de reconciliação contigo, para que as pessoas ao nosso redor possam perceber que um homem reconciliado com Deus e vive na presença de Deus reflete a luz de Cristo. E as pessoas podem enxergar Cristo em nós, Senhor, quando agirmos e atuarmos desta forma, reconciliados contigo e firmados na fé de que o teu amor é infinito. E o teu amor é para todos, Senhor, não só para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.